Depois de 2 semanas de Vingadores Ultimato no cinema, a Marvel liberou os atores, o pessoal da produção e os diretores para falar dos bastidores do filme e de coisas que envolvessem spoilers. E os irmãos Russo, que dirigiram o filme, acabaram revelando que Vingadores Ultimato tinha uma espécie de um final alternativo que tem uma história muito peculiar. Então hoje eu vou mostrar para vocês aí qual que é esse final alternativo, lembrando que, obviamente, esse vídeo aqui, no caso, né, vai ter spoilers de Vingadores Ultimato. Então, esmaga o seu like e vamos conhecer aí esse suposto final alternativo aí que Vingadores Ultimato ia ter. O que acontece? Durante as produções de Vingadores Ultimato, a atriz Katherine Langford foi adicionada ao cast dos atores. Katherine Langford é bastante conhecida por ter trabalhado, por ter vivido a Hannah Baker no 13 Reasons Why. Quando ela foi anunciada que ela estava entrando pro elenco do filme, começaram a surgir várias especulações e várias teorias de qual personagem que ela ia ser. As principais teorias envolviam que ela fosse ser talvez a Gavião Arqueira ou talvez a filha mais velha do Homem-Formiga. Porém, essas teorias todas estavam erradas, porque os irmãos russos revelaram, né, que ela seria na verdade a Morgan Stark no futuro. Morgan Stark, vale lembrar, é a filha do Tony Stark que participa do Vingadores Ultimato como criancinha. Durante uma entrevista, os diretores revelaram, abre aspas, havia uma ideia de que ao estalar dos dedos da Manopla do Infinito, Tony iria para o estado metafísico, o mesmo lugar que Thanos foi quando estalou os dedos, e lá haveria uma versão futurista da sua filha. A intenção era de que sua futura filha, por conta desses filmes lidarem com mágica, o perdoasse e dissesse para ele ir em paz. Parecia interessante, mas eram as ideias demais e complicaram muito o filme. Segundo os próprios diretores, a intenção dessa cena que eles queriam ter introduzido, né, do pós-estalar de dedos do Tony Stark, era fazer uma espécie de um paralelo com a cena do Vingadores Guerra Infinita, onde o Thanos estala o dedo e ele vai para um lugar todo laranja e encontra a Gamora quando criança. E os diretores ainda adicionaram que essas cenas realmente foram gravadas e foram exibidas numas edições lá de exibição teste, onde eles chamam umas pessoas para assistirem um filme bem antes e as pessoas fazem uma espécie de entrevista e eles falam o que funciona e o que não funciona. E o pessoal que assistiu não gostou dessa cena. E o que acontece? Os diretores acreditam que esse final alternativo não foi muito bem recebido pelos fãs lá que assistiram às exibições testes, pelo simples fato de que a personagem da Morgan Stark não havia tido um aprofundamento, ela não tinha sido apresentada melhor aos fãs. A gente só viu uma versão dela criança que falou muito pouco ao longo do filme, teve umas ceninhas bonitinhas com Tony Stark, mas a gente só conheceu ela no próprio filme em que teria acontecido essa visão futurística dela. Já na questão da cena do Thanos, que foi a cena, né, do Vingadores Guerra Infinita, que essa sim funcionou bastante, a gente já conhecia a Gamora, que já tinha participado dos filmes do Guardiões da Galáxia, de vários outros filmes, e a gente já tinha entendido como é que era o relacionamento dela com o Thanos. Então, quando ele estala os dedos e vê ela quando criancinha, a gente se apega àquela cena e consegue compreender muito melhor do que essa cena que possivelmente fosse ser passada do Tony Stark. E na minha opinião, eu entendo o fato deles terem excluído aí esse final alternativo, porque realmente não faz sentido algum a gente ver a filha no futuro do Tony Stark, sendo que é uma personagem que a gente mal conheceu. Segundo, né, o pessoal da própria Marvel, os diretores preferiram dar mais ênfase nos personagens que tiveram um relacionamento com Tony Stark. Quem viu o filme sabe que quando ele estala os dedos, os dois personagens que se aproximam dele e tem uma espécie de despedida dele no final da vida dele é o Homem-Aranha, que é um personagem que idolatra ele, e a Pepper Potts, que é a personagem que teve um relacionamento com ele, que entrou no primeiro filme, né, com ele e foi ao longo de todos os filmes acompanhando ele. Então fez muito mais sentido a gente ver os dois personagens se despedindo dele do que a filha no futuro nesse final alternativo que não ia ter sentido algum. Então é isso, esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês aí o final alternativo que não rolou dos Vingadores Ultimato. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa cena que foi introduzida e não foi introduzida, se vocês queriam que essa cena tivesse acontecido. Eu particularmente não queria, mas eu entendo o pessoal que queria ver. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.